temos aqui um tema comum a várias áreas, principalmente geografia e química, né? Então a gente vai falar sobre problemas ambientais. Despenca no Enem, gente. Observe aqui que tem geralmente esses problemas ambientais urbanos. Como nós falamos que problema ambiental é mais questão antrópica, e como até a ONU já declarou que o mundo é urbano, a maioria da população do mundo mora nas cidades, então esses problemas vêm aqui, ó, geralmente casados com outra área, outra tema da geografia, que é a urbanização. E a urbanização, nós temos os espaços que já estão urbanizados, como os países centrais, né, com menos problemas do que os espaços que estão sendo urbanizados hoje, os países periféricos, que abrangem os antigos subdesenvolvidos e os antigos emergentes, né? O Brasil ainda está no processo de urbanização, e nesse processo de urbanização a situação é a pior possível, assim como os países centrais estiveram no século XVIII e XIX, quando eles passaram pela Revolução Industrial lá, né, eles tiveram esses mesmos problemas que aqui. Então, urbanização e meio ambiente despencam no Enem. Geralmente caem problemas, quando não caem esses problemas aqui do meio urbano, aí vem solo, que é mais do meio rural, né, que a gente vai discutir aqui mais à frente, agrotóxicos e tudo mais. Então nós temos então a Revolução Industrial, que provocou uma grande urbanização, tudo isso levando à degradação ambiental cada vez maior. Poluição. O que é poluição, Gustavo? Pessoal, poluir é você degradar o meio ambiente através da ação, como o Jorge falou, antrópica, ação pelo homem. Então a gente vai começar a ver a poluição atmosférica, que é uma das mais agravantes que nós temos, né? Apesar que se você falar de lixo, esgoto, por exemplo, né? Falar esgoto aqui, quando a gente mora numa região que já está, né, um pouco mais desenvolvida, a gente não trabalha muito com a questão do esgoto, mas se você for para o Nordeste, você vai ver esgoto. Tem uma cidade, São Luís, né, capital do Maranhão, tinha um bairro lá, e está numa ilha. Está numa ilha. Fica até, né, 30 km de Alcântara, que é uma das bases mais bem localizadas do mundo, né, base aérea. Aí o que acontece? A prefeitura, em vez de fazer saneamento básico, ela abriu valas no meio da rua para passar o esgoto, passar aberto. Ou seja, eles mexeram no asfalto todinho só para abrir. Ou seja, o saneamento básico ali já foi pro pau. Segundo, todas as praias do Nordeste, todas, já saiu uma reportagem, todas estão impróprias para o banho. Eles conseguiram detonar todos. Por quê? Porque nessas cidades marítimas, né, litorais, né, São Luís, e assim você vai descendo, né? O que acontece? Todo esgoto vai para o mar. O problema da poluição atmosférica é que ela, como está aqui, ó, no próprio slide aqui, ela é um problema mundial. Né? E quando a gente vai tomar concepção de que a poluição é um problema mundial, não só dos lugares poluídos, é que o homem começa a se preocupar com a poluição a nível mundial. É onde nós falamos agora mesmo que entra a ONU no caso aí, para resolver ou tentar estabelecer discussões de como resolver esses problemas mundiais. O problema da poluição atmosférica é que ela não é só dos lugares que provocam a poluição. Tem até a teoria da espaçonave, né? Da perspectiva do planeta Terra não existe nada de fora, nós estamos no mesmo espaço. Né? Por mais que seja muito grande, nós somos uma espaçonave que está flutuando no universo. Então a poluição que é feita aqui, fica aqui. Né? O aquecimento que gera afeta todos nós. Né? Então aqui é um GIF, né, mostrando aí a evolução do aumento da temperatura global. Né? E aí alguns poucos graus de aumento de temperatura conseguem fazer um efeito muito. Pessoal, vamos falar
a parte química agora do aquecimento global. A gente já sabe que é a emissão de gás, principalmente gás carbônico, né? E gás metano, são os dois gases que são o que mais polui. E aquecimento global é um tema bem recorrente ao Enem. Mas primeiro, vamos diferenciar duas coisas aqui, efeito estufa e aquecimento global. Quimicamente tem diferença. O efeito estufa ele é natural. Por quê? Porque naturalmente existe o gás carbônico na atmosfera, né? Porque nós, por exemplo, liberamos o CO2. Então, naturalmente, você tem o efeito estufa. E o efeito estufa ele é importantíssimo, porque ele regula termicamente o mundo. Se não tivesse o efeito estufa, hoje a temperatura ela cairia, né, para menos 10, menos 5 graus Celsius. Ou seja, impossibilitando a vida, porque não teria água no estado líquido. Quando eu falo possibilidade, eu estou falando lá das teorias do conservados e tudo, que seria um problema muito grande. Então o efeito estufa, ele é importantíssimo. E a gente até fala que o efeito estufa, ele é mais ou menos o que acontece dentro do carro, né? Que você deixa o carro na barra do sol e quando você vai lá, tá quente pra caramba, né? Aí tem professor que fala, que o raio entra e não sai. Não, não tem nada a ver, o raio que entra e que sai. Só como colocar aqui uma observação. Quando a luz vem, qual que é a luz do sol? Ultravioleta. Então ele vai aquecer. Quando aquece, todo o corpo aquecido libera o quê? Infravermelho. O vidro permite a passagem ultravioleta, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Só que ele não permite a passagem do infravermelho. São ondas com tamanhos diferentes. Então, quando as fissuras que tem no vidro, se fosse ampliar, o vidro tem micro buracos, ele permite a passagem ultravioleta. Só que ele não permite a passagem do infravermelho, tá? O infravermelho, o comprimento de onda é muito maior que do ultravioleta. E a mesma coisa que acontece aqui na Terra. O que basicamente assim, né, professor? Aqui, ó. Aqui. O pessoal tem que entender que o calor não vem diretamente do Sol. Se viesse diretamente do Sol, o topo de uma montanha estaria quente e o pé da montanha estaria frio. O calor, ele bate na terra e na água, como o professor falou, usou aqui o exemplo do carro. Então, o calor é resultado do aquecimento da superfície. O Sol aquece a terra e a água, e a terra e a água irradiam o calor para o ar atmosférico. Por isso que quanto mais alto, menos calor, a gente vai ter menos oxigênio, menos quantidade de calor. Então, é através da irradiação, por isso tem a questão do efeito estufa que o professor está falando aí. E no caso do aquecimento global, é o agravamento do efeito estufa, né, causado por nós. Né? Pessoal, gás carbônico, CO2, é uma molécula apolar. Ou seja, ela não tem polos, beleza? Positivo e negativo, tá? Por quê? Vocês podem ver aqui, ó, 2 negativos com 2 positivos, ela não tem polos, porque exatamente, olha aqui, ó, esse gráfico aqui, quando o CO2 ele pega o infravermelho, ele começa a vibrar. Você pensa, a molécula ela tem vários tipos de energia, vibracional, rotacional, translacional. E como todo CO2 e toda molécula vibra, libera uma frequência, libera uma onda. Até sólido que você não está vendo ele mexer, mas ele libera o quê? Uma frequência. Então esse CO2, quando ele pega esse infravermelho, ele começa a vibrar, mudar a sua geometria. A geometria dela é linear, porque ela é apolar. Mas ela começa a variar a geometria para angular. Aí fica linear, angular, linear, angular. Quando ela começa a brincar dessa geometria, ela começa a liberar uma onda muito parecida com o infravermelho. Aí se pergunta, tá, e daí? O que significa o CO2 liberar a mesma onda do infravermelho? É isso aqui, ó. Comprimentos de ondas diferentes, não tem interação. Quando existe comprimento de ondas parecidos, existe interação. Olha o nome, ressonância. A gente estuda muito na física. A ressonância é uma interação de ondas que elas são parecidas. Eu tenho essas duas ondas, elas não vão interagir. O comprimento de onda de cima, ela não consegue interagir com o comprimento de onda de baixo, porque são ondas diferentes. Porém, é mais ou menos o infravermelho e o CO2. Mas quando o CO2 começa a capturar esse infravermelho, vibrando e mudando a sua geometria, ela começa a fazer isso aqui, ó. Ela começa a ter
um comprimento de onda parecido com o infravermelho e eles começam a interagir. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, o que seria? Quando a pessoa grita e quebra um copo de cristal. Como já viu isso aí? Já passou em televisão de pessoas que conseguem fazer isso. Quando você faz um grave constante, você atinge a mesma frequência, a sua onda sonora tem a mesma frequência do cristal. E começa o quê? A interagir. Ressonância. E essa interação faz um copo vibrar na mesma intensidade que a sua voz. Aí vai chegar um momento que vai quebrar, né? Já existe um vídeo no YouTube de um carro que está lotado de som, né? E a porta ela começa a fazer assim, ó, parecendo papel. O que aconteceu naquele momento? O alumínio, o metal, o vidro começou a ter a mesma frequência da onda sonora do som. Como estava muito grave, né? E fica constante, começou a ter interação. Isso aconteceu, passa aí, eu vou fazer um favor, nos Estados Unidos, né? Na ponte da Tacoma, né? Quem já viu, né? O que aconteceu? Isso aqui, ó, não é de madeira não, isso aqui é concreto, né? Quando eles fizeram essa ponte, eles passaram a perceber. Tem mais? Pode colocar, então, são 3 imagens, pode liberar as 3 aí. Olha aí. O que aconteceu ali? O vento começou a ter a mesma frequência de onda do que do asfalto. Aí começou a ter essa interação. Aí, ó. Parece papel, mas é concreto, né? Parede, ó. Imagina essa parede vibrar. Não adianta chamar o São Winchester, não. Isso aí a gente chama de quê? De ressonância. Beleza? Aí, pessoal, o que significa essa ressonância? O CO2 começa a ter a ressonância com o infravermelho, interage com o infravermelho e ela começa a capturar esse infravermelho e espalhar. Aí ela espalha tanto para cima, porque parte da radiação térmica sai e parte faz o quê? Volta. Tanto o CO2 quanto o metano. Sempre a mesma consequência. Qual que é a consequência? A mudança de geometria molecular tem a mesma frequência de onda do infravermelho e essa ressonância faz o espalhamento. Então é isso que é o aquecimento global. Ou seja, o infravermelho sai do aquecimento, interage com as moléculas e elas espalham as moléculas. Só que o que acontece com o homem? Libera muito CO2, primeiro por queimadas, indústria, né? Desmatamento, porque você tira a árvore que captura esse CO2, então você aumenta o CO2 em grande quantidade, então esse espalhamento vai ocorrer em maior quantidade. Isso faz o quê? Aquecimento global, que é diferente do efeito estufa. Então, assim, na teoria de Gaia fala-se que a Terra é um ser vivo e que esse ser vivo ele tem uma temperatura elevada, ele é quente, né? 36 graus, o ser humano. E aí, isso é muito bom, ser quente é bom porque garante a vida. Porém, quando a gente fica mais quente que o normal, quando a temperatura vai para 38, 39, 40, e aí isso se torna um problema. Então, ser quente não é um problema, mas ficar mais quente que o normal é um problema. Então, é como se o aquecimento global fosse uma febre que a Terra está passando. E os micro-organismos que estão causando isso não são vírus, não são bactérias, é o ser humano, né, que está engrossando a atmosfera através da poluição. As consequências disso aí, professor Lobão, o que a gente pode citar? Então, além do derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, uma das principais consequências do aquecimento global também é a dificuldade de muitas espécies animais ou vegetais se adaptarem à questão ambiental, se adaptarem, né? Aí entra Darwin, né? A dificuldade, o extermínio de muitas espécies vegetais e animais. O darwinismo leva muito tempo, né? A evolução, a adaptação, né, leva tempo, e como o movimento é do homem e esse movimento é rápido, aí o que acontece? Não consegue adaptar. E o efeito que é mais importante são as mudanças climáticas.